Olha, o nosso assunto agora é o Fundeb. A relatora em relação ao Fundeb prevê uma complementação do fundo ao longo de 2 anos. O governo teme, no entanto, que as mudanças nesse fundo anulem a economia com a reforma da Previdência. Nós convidamos para falar sobre esse assunto a deputada federal pelo DEM do Tocantins, a relatora da PEC do Fundeb no Congresso Nacional, professora Dorinha Seabra Rezende. Deputada, bom dia, obrigado por atender a Jovem Pan. Bom dia. Deputada, de que maneira é possível negociar essa discussão em relação ao Fundeb sem prejuízos aos cofres públicos? Olha, acho que primeiro é importante saber o que é o Fundeb, de que a gente está falando. A maioria da população talvez não tenha conhecimento. O Fundeb hoje é um fundo de financiamento que mantém a educação básica do Brasil inteiro. Mais de 48 milhões de alunos. E o que acho que é mais importante na verdade, bancado hoje em 90% por estados e municípios, e a União já coloca recurso na ordem de 10%. Então, do fundo, 90% estados e municípios pagam e 10% a União. Esse fundo, ele está na Constituição e ele venceria agora em 2020 e tem que ser renovado, porque ele mantém a educação. Se você for olhar, alguns municípios recebem mais dinheiro deste fundo para manter a educação, pagar professor, funcionar a escola, alimentação, toda a parte de organização da escola, mais dinheiro via fundo do que recebe do seu SPM. Agora, existe um grande exagero no que está sendo colocado aí, e até nesse receio de catástrofe. Não, isso não é verdade. Hoje, o projeto, o que foi feito tem um texto, que já é o terceiro texto apresentado. Ele é fruto de um debate longo da PEC 15 de 2015, que renova, que coloca o Fundeb novamente, agora sim, no corpo da Constituição. Tem duas PECs no Senado, cujo o senador Flávio Arnes é o relator, e nessas duas PECs elas trabalham com o percentual da União aumentando de 20 a 40 em 10 anos. Na proposta da Câmara, aumentaria de 15 a 30% em 10 anos. Então, não é assim, amanhã em 2 anos, tá? Então, em nenhuma situação, qualquer tipo de multiplicação chegaria a 1/3 do que foi dito eu não digo que isso seja o Ministério da Economia, mas são matérias que saíram. Essa possibilidade ainda não existe, né? O que está sendo feito no texto, e o texto agora ele está disponível para discussão com governadores, porque essa PEC que pede 40%, ela foi apresentada, entregue ao governo pelos governadores, através do Fórum de Governadores. Ela é defendida pela Confederação dos Municípios Brasileiros, ela é defendida pelo Conselho de Secretários Estaduais, Municipais, pelas entidades do terceiro setor, a grande maioria. Agora, lógico, qual é o papel nosso no Congresso? É o debate para construir uma posição possível, que seja gradativa, que aumente em mais tempo. O governo mandou uma possibilidade de fundo, o próprio Ministério da Educação sinalizou uma complementação de 15%, então isso desde o início do debate, o Ministério da Educação já sinalizou, e Economia, 15% de complementação. Então, dos 15%, aonde nós vamos chegar vai ser a partir desse debate com as diferentes instituições. Sim. E, obviamente, com a análise dos dados do que é possível ser feito e em quanto tempo. Não é um tema menos importante. Claro. É um tema que, na verdade, nós estamos falando da educação, da creche até o fim do ensino médio do país. Deputada, pergunta agora de Bruno Garchagen aqui na Jovem Pan. Bruno. Deputada, bom dia. Tão importante quanto se ter esses recursos para o ensino é a gestão desses recursos. Essa discussão, esse debate que a senhora mencionou, inclui também algum tipo de mecanismo ou instrumentos para que efetivamente esse dinheiro seja corretamente empregado? Inclui vários mecanismos, Bruno, você tem toda a razão. Não só a gestão para garantir o bom uso, ou pelo menos o uso correto, o uso legal, mas mais do que isso, ele precisa apresentar resultado, né? Nós temos vários exemplos de estados que
que conseguiram mudar, melhorar o resultado, vários países também, participando sempre ativamente. O deputado Edilvan, inclusive, é da mesa, ele foi secretário e hoje é deputado pelo Ceará, então é um exemplo que é sempre muito utilizado. Tem outros estados com bons resultados. Então, como é que a PEC, e pode, inclusive, ainda incluir outros dispositivos. Mas a PEC também é pedido do próprio governo e baseado nesse modelo realizado no Ceará, a PEC propõe que seja construída uma lei estadual que trate da distribuição de ICMS, que hoje já é feita, mas que parte pelo menos 10% dos recursos que são redistribuídos pelos estados aos seus municípios, que tenham como foco a qualidade. Um pacto para melhorar os resultados de alfabetização, da educação infantil, do 1º ao 5º ano, do 6º ao 9º, a possibilidade de realmente priorizar os mais pobres, porque o fundo que nós temos hoje, o recurso da União só chega para 9 estados. Os 7 estados do Nordeste e 2 estados do Norte. Os outros estados brasileiros não recebem nenhum centavo da União. A União só contribui, no modelo atual, com 7 estados do Nordeste e 2 do Norte. No modelo que nós estamos propondo, que é a tarefa, isso veio inclusive da própria União, para fazer um fundo mais equitativo, para corrigir as distorções, que ao invés de olhar a unidade do estado, a gente possa olhar os municípios com as suas redes, as mais frágeis, as mais pobres, que mais vão precisar de ajuda, de suporte e complementação. Deputada. Pois não. Não, pode complementar. O Josias de Souza vai fazer a pergunta na sequência, por favor. Tá, então alguns elementos estamos lá com a ideia da vinculação de melhoria, não só da gestão, a criação de vários conselhos de acompanhamento e monitoramento, a obrigatoriedade de apresentação de dados, foi uma demanda do TCU, dos órgãos de tribunais de conta. Então, o projeto procura também nessa área do controle e acompanhamento, mas também do controle social. Josias. Deputada, o Fundeb foi criado em 2006, substituiu o Fundef, que vigorava desde 98. Se a gente junta o tempo de vida desses dois fundos, temos aí 21 anos de destinação de recursos para o ensino fundamental. Há uma diferença sibilina entre um fundo e outro, mas basicamente o objetivo era o mesmo. Nesse período, a educação teve um avanço quantitativo, mas qualitativamente o ensino no Brasil continua muito precário. Eu me pergunto se, nesse momento está se discutindo a renovação do fundo, com destinação de mais recursos, se o Congresso tem uma aferição sobre a forma como esse dinheiro foi gasto durante mais de 2 décadas. Existe essa aferição? O dinheiro está sendo bem gasto? Olha, na verdade, primeiro, é preciso reportar que o primeiro fundo, ele cuidou só do ensino fundamental, né, que era o antigo 1º grau, basicamente de 7 a 14 anos. O segundo fundo, da creche até o final do ensino médio. Não é o Congresso, né, mas tem dezenas de estudos que mostram como esse recurso melhorou ou não a educação, quais são os impactos no sistema. Então, tem vários estudos feitos Todos pela Educação, pela campanha, pelo próprio INEP, por organismos nacionais e internacionais. Além de ter melhorado, sim, como você disse, o atendimento, ou seja, a cobertura, porque o Brasil é um país extremamente excludente. A escola pública nasce para poucos e fica por muito tempo isolando muita gente. E ainda tem muita gente fora da escola. Mas o que é importante? Se você pegar os dados de cobertura de atendimento e o que tem mudado, principalmente do 1º ao 5º ano, os números já mostram um excelente crescimento. Melhoria de resultados nos exames que são realizados nacionalmente, né? Lógico, hoje o IDEB, através de Prova Brasil, alguns exames estaduais. Os resultados do ensino médio ainda são ruins, já melhoraram bastante em alguns estados, demandando inclusive essas políticas que inserido no Fundeb têm sido realizados por alguns estados, mas via recursos de ICMS ou outros recursos.
Agora, só para a gente fechar, o nosso tempo infelizmente está se esgotando. O Sami Dana, que é o homem da economia aqui da Jovem Pan, quer fazer a última pergunta. Por favor, Sami. Tudo bem, deputada, eu compartilho a opinião dos meus colegas que se gasta muito em saúde, não necessariamente em educação, e não necessariamente se gasta-se bem. E, claro, é uma dor da sociedade, a gente precisa melhorar a educação. De métricas, você falou que tem métricas, tudo. Se a gente pudesse pensar em uma métrica com transparência para que todos os espectadores e ouvintes possam checar, qual é a principal métrica para medir esse retorno dos investimentos que estão sendo feitos e que serão feitos nesse fundo? Olha, eu reforço que nós não, se você for por aluno, nós não gastamos muito. Mas, de qualquer forma, nenhum número pode ser desmentido que houve um crescimento do investimento. Do ponto de vista de métrica, nós temos várias metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação em relação ao crescimento, tanto em relação à alfabetização, quanto o percentual que deve ser alcançado por cada escola, do ensino fundamental primeira fase, segunda e até ensino médio. Agora, a lei de regulamentação, porque aqui nós estamos tratando só de uma PEC, a lei de regulamentação, ela pode estabelecer ainda outras métricas. Mas hoje é possível, qualquer pai, já é possível assim. Agora, qual a consequência que você vai dar para esse resultado? O pai pode saber como é que está a escola que seu filho está, quanto ela cresceu, como ela melhorou. Se esse modelo de avaliação que tem hoje é o melhor ou não, essa política pública ela precisa ser construída pelo Ministério da Educação, pelos secretários de Educação municipal e estadual. Agora tem como estabelecer responsabilidade, sim. Eu concordo plenamente, eu fui secretária de Educação quase 10 anos no Tocantins e presidente do Conselho de Secretários. Nós precisamos, além de melhorar o investimento, também melhorar muito o resultado, porque a escola não pode servir como um espaço considerado como um depósito de alunos. Ela está prometendo para a sociedade que a criança e o jovem vai chegar nessa escola, vai adquirir competências, habilidades para ir para a vida. E eu concordo plenamente que nós temos que construir, não adianta só colocar mais dinheiro. Tem que colocar mais dinheiro, mas tem que ter, sim, a contabilidade, tem que prestar conta, tem que saber que resultado vai apresentar. Ok. Deputada federal pelo DEM do Tocantins, ela é relatora da PEC do Fundeb, professora Dorinha Seabra. Mais uma vez, deputado, obrigado por atender a Jovem Pan. Até a próxima. Até a próxima.